E aí galera, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu armazeno meu equipamento fotográfico e principalmente como eu armazeno as minhas lentes, que vocês sabem que é uma questão crítica, que se você não armazenar bem, você pode ter suas lentes arruinadas por fungo. Então vamos ver como é que você pode armazenar o seu equipamento para não ter erro, para não ter fungo e não ter problema. Não, primeiro eu quero que você dê uma olhada nisso aqui. Olha só, quando você compra uma 2470 da Nikon, eu já tive também um 80-200 2.8 da Nikon, que o case era ainda mais incrível. Ele era todo de couro, era um hard case, né? Ele era um case duro assim. E a 2470 então vem com esse case específico dela. E tem muita gente que acha que isso aqui foi feito para você armazenar a sua lente quando você não está usando. Inclusive, quando eu fui comprar a lente, eu perguntei onde que ela armazenava a lente dela, a 2470, e ela falou que armazenava na bolsinha da lente. A partir desse momento eu tive quase certeza que eu ia pegar a lente com fungo, porque se você armazena num local como esse, que é de tecido, escuro, ele é propenso à umidade, propenso à proliferação de fungos. Então você não vai utilizar isso aqui para guardar suas lentes. Isso aqui serve para transporte, para você transportar a sua lente para ela não bater, não se machucar, certo? Então ela tem que ficar pouco tempo aqui dentro. Como é que então você vai querer guardar o seu equipamento? Eu vou mostrar a minha técnica, que é uma técnica muito simples, muito barata para você fazer, que você também pode fazer aí na sua casa, é bem simples. Olha só o que eu tenho aqui para guardar minha lente. Tenho isso aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Ó, esse aqui é o meu método de guardar lente, certo? Eu tenho elas dentro desse Tupperware aqui. E eu tenho um medidor de umidade aqui em cima, certo? Que ele está medindo 48% agora. Deixa eu mostrar para vocês melhor. Aqui você pode ver o medidor ali. Então você consegue ver ali que tem um medidor, ele está em 49%. E você tem as lentes ali. Percebe que todas elas estão descobertas. Ó, você vê todas as lentes que eu tenho ali, junto com os filtros, que o filtro também é propenso à proliferação de fungo, certo? Então você tem todas elas ali e você tem esses desumidificadores, eles tiram a umidade do ar. Eu tenho dois ali dentro. Já vou explicar para vocês por que eu tenho dois e não apenas um. Esse é o meu setup para guardar as lentes. Qual que é exatamente a ideia desse Tupperware aqui? Ele cria um ambiente hermeticamente fechado contra a umidade, então a umidade não consegue entrar aqui. Ao mesmo tempo a caixa é transparente, então ela deixa entrar raios UV. Volta e meia eu levo ali próximo da janela para receber alguns raios UV que matam possíveis fungos. Eu tenho um medidor aqui de umidade para eu saber quanto de umidade eu tenho aqui dentro. O ideal é que você mantenha esse ambiente entre 30% e 60%. Então eu sempre tento manter ali em 45, 50%, que é uma região segura. Você não vai querer manter mais seco do que 30%, porque as borrachas que compõem essas lentes podem ressecar e pode danificar também os elementos ópticos se você tiver pouquíssima umidade. Então tem uma umidade ideal, que é essa faixa entre 30% e 60%. Se você passar dos 60%, ali por 70%, que se torna bem propício à proliferação de fungos. E eu já utilizei aqui o meu medidor de umidade em dias, por exemplo, prestes a chover, e a umidade chega a 85% aqui em Florianópolis, 90%. Então é um ambiente bem propício à proliferação de fungos, principalmente quem mora próximo do mar tem esse problema. Então é interessante você investir esses poucos reais que você vai ter que investir comprando um Tupperware, comprando o medidor de umidade, que é baratinho, você encontra por 50 reais mais ou menos, e comprando esses desumidificadores. Esses desumidificadores aqui que eu mostrei para vocês, deixa eu pegar, ele exige um certo cuidado, esse tipo de desumidificador, porque ele vai retirando a umidade do ar e a umidade vai se depositando no fundo. Então você não quer em momento algum que isso aqui vire, porque se isso aqui virar, vai escorrer água e vai danificar suas lentes. Então isso aqui tem que ficar de pé. A sua caixa Tupperware aqui, ela tem que ficar paradinha em pé sempre, para não ocorrer que isso aqui vaze. Aí você vai dizer, mas tem aqueles sacos de sílica grande assim, por que você não utiliza eles? E eu já testei e eles não retiram tanta umidade quanto isso aqui. Eu tinha dificuldade de manter a caixa abaixo de 60% com aqueles saquinhos. Isso aqui é mais eficiente. E por que eu tenho dois deles e não apenas um? Também, porque se eu deixava só um dentro da caixa, eu ficava muito no limite ali de 60%. E ele não conseguia manter a umidade ali na faixa de 40, 50 que eu queria, para ser mais seguro. Outra questão para você observar
é sobre as tampas. Tem gente que fala que não precisa tirar as tampas, que elas têm já um tratamento ali para deixar transpirar, deixar passar luz, mas eu não acredito muito nisso, porque a tampa ela é completamente preta, ela sela completamente o elemento óptico e não vai entrar luz ali nos elementos ópticos. Então eu prefiro deixar sem os elementos ópticos para deixar entrar bastante luz nela, e assim eu tenho mais garantias de que não vai criar fungo. Outra coisa a observar é que se você tem uma lente zoom como essa 2470, você tem que saber que ela é mais propícia à proliferação de fungos do que uma lente fixa, por exemplo. Por que isso acontece? O principal alimento do fungo é a poeira. A poeira tem matéria orgânica que pode servir de alimento para o fungo. E quando você dá o zoom na sua lente, ela suga ar para dentro da lente e junto com esse ar ela suga poeira também. Então você está jogando alimento para dentro da sua lente para os fungos se alimentarem. Então você realmente tem que ter muito cuidado com lentes zooms, que elas são as mais propícias à proliferação de fungos. Não que as lentes fixas também não possam gerar fungos, claro que podem, mas essas lentes zoom são mais propícias. Outro ponto a se considerar: você precisa guardar os seus filtros na caixa, e você precisa, principalmente se você tem filtros ND, como esse aqui, de abertura variável aqui, olha como ele escurece, certo? Aqui a gente tem dois elementos ópticos, né? São dois pedacinhos de vidro, e ali dentro, entre esses dois elementos ópticos, pode gerar fungo e você não vai ter como limpar ali. Então você vai perder o seu filtro se você não armazenar ele bem. Então essa é uma questão importante. Eu gosto de guardar os meus filtros ali também, para evitar de perder eles. E aí você pode perguntar assim: e as suas câmeras? Você não tem medo de pegar fungo nas suas câmeras? E eu vou dizer que a chance de você ter fungo na sua câmera é muito menor do que você ter nas suas lentes. Tem alguns fatores que fazem a chance ser menor. Um deles é que você utiliza mais as suas câmeras do que as suas lentes. Por exemplo, eu tenho aqui 8 lentes. Algumas delas eu não utilizo toda semana, todo mês talvez. Então elas ficam paradas mais tempo. As câmeras, eu tô constantemente levando ela para trabalhos, ela pega sol, né, quando eu levo ela para trabalhos. Então você não dá o tempo suficiente pro fungo se proliferar. Além disso, você tem muito menos elementos ópticos na sua câmera. O fungo ele se prolifera muito bem em vidro, principalmente. O que eu faço é deixar ali numa gaveta fechada com sílica junto com a câmera. E eu nunca tive problemas de fungo nas minhas câmeras, isso nunca aconteceu. Então eu não me preocupo tanto com elas. Bom galera, era isso que eu tinha para passar hoje. Foi algumas dicas rápidas, mas eu acho que são muito importantes para você preservar os seus equipamentos. É muito importante você armazenar eles da forma correta, porque se você tiver que limpar suas lentes que estão com fungo, você vai gastar bastante dinheiro. E a gente vive num país tropical com bastante umidade, bastante florestas, então é bom manter o seu equipamento em ambientes controlados, com umidade controlada, entre 30% e 60%. E como vocês viram, é bem baratinho. Você compra um Tupperware desses por 20, 30 reais, desumidificador por mais uns 40, 50. Os removedores de umidade aqui são bem baratinhos, 5, 10 reais você compra. Então era isso, com menos de 100 reais você consegue ter o seu ambiente controlado para não deixar que os fungos tomem as suas lentes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu!